Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, o nosso foco está totalmente voltado para a Força Aérea Brasileira, ou melhor, para quem sonha em fazer parte dela, né? Acabou de sair o edital EEAR 2026.2. Esse é para o Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargentos, o famoso CFS. E a nossa missão aqui é destrinchar esse documento, sabe? Pegar os pontos mais importantes para quem está de olho nessa carreira, ou mesmo para quem só tem curiosidade. E não é pouca coisa não. A Escola de Especialistas de Aeronáutica, a EEAR, nossa, é uma instituição gigante lá em Guaratinguetá, São Paulo. Já formou, mais de 70 mil militares. É a porta de entrada para muita carreira técnica essencial na FAB. Só para situar, né? Tem basicamente duas formas de entrar. O CFS, que é o nosso foco hoje, um curso de 2 anos, e tem também o EAGS, que é mais curto, mais voltado para música, saúde e essas áreas. Mas hoje o papo é sobre o CFS 2026.2. Exatamente. E a EAA, olha, é o maior complexo de ensino técnico-militar da América do Sul. Fica ligada direto ao Departamento de Ensino da Aeronáutica. O papel dela é fundamental na formação dos graduados e especialistas da FAB. Pensa assim, é a base onde se constrói o conhecimento técnico e a disciplina militar dessa galera. Sem a EAR, a Força Aérea como a gente conhece, seria bem diferente. Ok, então vamos ao que interessa, o edital fresquinho do CFS 2026.2. Para quem quer entrar no segundo semestre de 2026, certo? Isso, o documento saiu dia 10 de junho de 2025. E tem datas aí que, olha, não dá para perder de vista de jeito nenhum. Quais são? Para já anotar aqui. Vamos lá, ó. Inscrições começam às 10 horas do dia 30 de junho de 2025 e vão só até às 15 horas do dia 28 de julho de 2025. É um período até que curto, né? Então não dá para deixar para a última hora. Verdade. E a prova? A prova escrita, que é o primeiro grande desafio, está marcada para 30 de novembro de 2025. E lá na frente, para quem passar por tudo, a concentração final e a matrícula acontecem em 28 de junho de 2026. E quantas vagas estão na mesa dessa vez? São 206 vagas no total. Parece um número bom, né? Mas assim, a concorrência costuma ser bem alta. E essas vagas são para várias especialidades técnicas. E que especialidades são essas? Às vezes a gente só ouve as siglas BCO, BMA, mas o que fazem na prática? Ah, boa pergunta. A variedade é grande e mostra como a FAB é complexa, né? Tem vaga para comunicações, o BCO, que mexe com rádio, transmissão de dados, mecânica de aeronaves, BMA, que cuida da manutenção dos aviões, motores, meteorologia, BMT, super importante para a segurança de voo, suprimento, BSP, que gerencia estoque, material, e, claro, o controle de tráfego aéreo, o BCT. Talvez uma das mais conhecidas, né? Organiza o tráfego dos aviões. E ainda tem eletricidade e instrumentos, BE, estrutura e pintura, BEP, fotointeligência, BFT, desenho, BDF, eletromecânica, BM, guarda e segurança, SGS e metalurgia, SML. Cada uma é um mundo, com formação e trabalho bem específicos. Caramba, cobre muita área vital mesmo. E tem a questão das cotas, né? Como funciona? O PHC, Procedimento de Heteroidentificação Complementar. É para confirmar a autodeclaração feita na inscrição, sabe? É uma etapa a mais para garantir que a política de cota seja aplicada direitinho. Entendido. Agora, vamos para os requisitos básicos. Quem pode sonhar com uma dessas 206 vagas? Ok, os critérios são bem claros. Primeiro, ser brasileiro ou brasileira, nato ou naturalizado. Segundo, ensino médio completo, tem que ter concluído até a data da validação documental, que é lá no finalzinho antes da matrícula. A idade também é um ponto-chave. O candidato não pode ter menos de 17 anos e não pode completar 25 anos até 31 de dezembro de 2026. Esse é o ano da matrícula.
Ou seja, quem nasceu antes de 1º de janeiro de 2002 está fora, e quem nasceu depois de 31 de dezembro de 2009 também. Fica nessa faixa de 17 a 24 anos na prática. Essa faixa etária de 17 a 24 é bem específica mesmo. Tem uma razão para esse limite, principalmente o superior de 24 anos? Olha, geralmente, esses limites em carreiras militares têm a ver com o plano de carreira, sabe? A ideia é que o militar entre jovem para ter tempo de passar por todas as etapas de progressão, formação, tempo de serviço, antes de chegar na idade limite para ir para a reserva. Entrar até os 24 garante essa janela de desenvolvimento dentro da força. E tem também a questão da adaptação à rotina militar, ao internato, que costuma ser mais tranquila para quem é mais jovem. Faz sentido. E para quem tem menos de 18 anos? Pode prestar o concurso sim, mas aí precisa apresentar uma autorização do responsável legal, tanto para fazer as provas quanto, se passar, para as outras etapas e para a matrícula. Outro ponto, tem que ser voluntário para servir e, claro, fazer a inscrição direitinho pelo site e pagar a taxa. Falando na taxa, quanto custa e até quando pode pagar? A taxa de inscrição é de R$ 95. O pagamento é por boleto e tem que ser feito até o dia 4 de agosto de 2025. É super importante não só se inscrever, mas pagar o boleto no prazo. Senão, já era inscrição. E se a pessoa não tiver como pagar esses R$ 95? Tem alguma saída? Tem sim. O edital prevê a isenção da taxa. Tem critérios específicos, né? Pode pedir isenção quem for de família inscrita no CadÚnico, com renda familiar per capita de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até 3 salários mínimos. E também doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde. E como faz para pedir essa isenção? O pedido é online, no mesmo período das inscrições normais, de 30 de junho a 28 de julho de 2025. A pessoa preenche os dados, envia os documentos que comprovam a condição e o resultado sai um pouquinho antes de acabar o prazo de inscrição, em 30 de julho. Se o pedido for negado, ainda dá tempo de gerar o boleto e pagar até o dia 4 de agosto. É uma medida importante para tentar ampliar o acesso, né? Porque R$ 95 pode pesar para muita gente. Com certeza. Ok, então, inscrição feita, taxa paga ou isenta. E aí, como é o processo seletivo? Parece ser longo. É um processo bem rigoroso e com várias fases. Foi feito para avaliar diferentes coisas no candidato. Não é só saber a matéria. Tem que ter saúde boa, preparo físico, perfil psicológico que combine com a vida militar. As etapas são: prova escrita, que classifica e elimina. Depois, inspeção de saúde, INSPS-AL, exame de aptidão psicológica, EAP, teste de avaliação de condicionamento físico, TACS. Todos esses eliminam. Aí tem o procedimento de heteroidentificação, PHC, para quem é cotista, também eliminatório. E, por último, a validação documental, VD, eliminatória também. Só quem passa por todas essas barreiras é que consegue se matricular. É uma peneira e tanto. Vamos começar pela prova escrita, então. O primeiro grande filtro. O que espera o candidato ali? A prova vai ser num domingo, 30 de novembro de 2025. São exatas 4 horas e 20 minutos para responder 96 questões, todas de múltipla escolha. As matérias são língua portuguesa, língua inglesa, matemática e física, 24 questões de cada uma. E o nível de inglês, você mencionou que varia, né? Isso é interessante. Exato. Para a maioria das especialidades, o edital agrupa como aeronavegantes e não aeronavegantes. Para esses, o nível é básico. Agora, para quem quer ser controlador de tráfego aéreo, o BCT, aí o nível de inglês cobrado é o intermediário. Ah, faz todo sentido. Sim, porque controlador de tráfego aéreo lida muito com piloto estrangeiro, a comunicação em inglês é constante. A prova já reflete essa necessidade da função. Tem alguma dica prática para o dia da prova? Alguma coisa que o edital chama a atenção? Tem sim, e são detalhes que podem eliminar quem está distraído. Por exemplo, o cartão de resposta só pode ser preenchido com caneta preta, esterográfica de material transparente. Nada de caneta azul, vermelha,
só preta. E outra regra, só pode levar o caderno de questões para casa se ficar na sala até o fim do tempo total, às 4 horas e 20 minutos inteiras. Saiu antes, mesmo que já tenha terminado, não leva o caderno. Entendi. E onde são as provas? Isso é bom. As provas são aplicadas em várias cidades pelo Brasil todo para facilitar o acesso. Belém, Recife, Natal, Rio de Janeiro, BH, Lagoa Santa, São Paulo, Campo Grande, Canoas, Curitiba, Brasília, Manaus, Porto Velho, Boa Vista. Nossa, 96 questões em 4 horas e 20. Isso dá menos de 3 minutos por questão, né? E com a concorrência que você falou, a preparação tem que ser muito, muito focada. A relação candidato por vaga é sempre altíssima. No CFS 2026.1, foram quase 38 mil inscritos. No 2024.2, quase 27 mil. Teve edição com quase 45 mil pessoas disputando. Caramba! Pois é, isso mostra que não basta só estudar. Tem que ter estratégia, conhecer a prova, dominar o conteúdo do edital e, principalmente, treinar muito com provas antigas. Com essa concorrência toda, fica claro que não dá para ir contando com a sorte. A preparação tem que ser cirúrgica mesmo, focada no que cai, otimizando o tempo. É um desafio enorme para qualquer estudante conciliar tudo isso. Falando nisso, ter as ferramentas certas pode fazer toda a diferença, né? Para quem está nessa jornada de estudos. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições, questões momentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É uma dica para otimizar o tempo e focar no que realmente importa. Pode ser aquela ajuda extra para direcionar o esforço e ganhar confiança na hora H. Uma boa preparação é chave, sem dúvida. Mas, ok, passou na prova escrita. A jornada continua. Próxima parada, inspeção de saúde, a INS-PEAL. O que ela avalia exatamente? A INS-PEAL é um check-up médico bem completo. O objetivo é ver se o candidato tem a saúde física e mental que o serviço militar exige, e também para aguentar o curso da especialidade. Tem que levar a carteira de vacinação atualizada. Tá? Febre amarela, tétano, hepatite B, tem que estar tudo lá. E um ponto que sempre gera dúvida, o exame toxicológico. Exame toxicológico? O que ele procura? É um exame que detecta o uso de drogas num período longo, sabe? Chama larga janela de detecção. Geralmente é feito com cabelo, pelo ou unha. Pega o uso dos últimos 90 a 180 dias, mais ou menos. O edital lista tudo que eles pesquisam, anfetaminas, tipo êxtase também, metabólitos de cocaína, opiáceos como heroína, morfina, maconha e derivados, PCP. E para candidatas mulheres tem o Papanicolau também. Se acharem qualquer uma dessas substâncias ilícitas no exame, eliminação na hora. O rigor é total, política de tolerância zero das Forças Armadas com drogas. Entendi, bem rigoroso mesmo. Saúde física e mental ok, sem drogas. E depois da saúde vem a cabeça, a avaliação psicológica. Correto. O exame de aptidão psicológica, o EAP, ele não é para diagnosticar doença, tá? É para ver se o perfil do candidato bate com o que a carreira militar e a EAR pedem. Usam testes psicológicos aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia e tem entrevista também. Eles avaliam personalidade e raciocínio, como a pessoa lida com os outros, controle emocional e aptidão para lidar com hierarquia, disciplina e estresse, coisas comuns no dia a dia militar. O resultado é só apto ou inapto. E o físico, o famoso TAF, ou melhor, TACF na aeronáutica. Quais são os desafios aí? Tem que ralar muito. O teste de avaliação de condicionamento físico, TACF. Esse mede a capacidade física mínima. Os índices são diferentes para homens e mulheres. Para os homens, flexão de braço no solo, mínimo de 26 repetições. Abdominal remador, 42 repetições.
salto horizontal, tem que pular pelo menos 1,80 m, e a corrida de 12 minutos, percorrer no mínimo 2.250 metros. E para as mulheres? Para as mulheres, a flexão é com o joelho apoiado, 16 repetições. Abdominal remador, 34 repetições. Salto horizontal, 1,40 m, e a corrida de 12 minutos, distância mínima de 1.850 metros. São índices que exigem treino específico, não dá para chegar lá sem preparo. O resultado também é apto ou não apto. Se a pessoa não conseguiu o índice em algum teste, ela é considerada não apta, mas tem uma segunda chance, tipo um recurso, uns dias depois. Se falhar de novo, aí sim, tá eliminada. Nossa, 2.250 metros em 12 minutos para os homens, isso dá um ritmo de 5 minutos e 20 por quilômetro. É forte. Essa exigência física toda se justifica mesmo para quem vai trabalhar com desenho ou metalurgia, por exemplo? Funções mais técnicas? Exija mais do físico e ter resistência para a rotina, que mesmo na área técnica pode ser puxada. O TAF define um padrão mínimo de saúde e capacidade física que eles consideram essencial para qualquer militar da ativa. Entendido. Faz sentido a lógica militar. Ok, passamos pela prova escrita, saúde, psico, físico. Para quem se inscreveu nas vagas reservadas, ainda tem o tal do PHC, né? Sim. O procedimento de heteroidentificação complementar, ele acontece lá na EAR mesmo, presencialmente, no dia da concentração final, um pouco antes da matrícula. Tem uma comissão específica que avalia as características físicas, o fenótipo do candidato, para confirmar se ele se encaixa como preto ou pardo, como ele mesmo declarou. Se a comissão achar que não bate com a autodeclaração, o candidato é eliminado do concurso. E aí, finalmente, a última etapa antes de vestir o azul, a validação documental. O que é isso? A VD é a conferência final de todos os documentos que o edital pede. O candidato que passou por tudo antes tem que apresentar os originais: identidade, CPF, certificado do ensino médio, título de eleitor, certificado de reservista para os homens e entregar cópias. Qualquer problema com o documento, alguma pendência, pode impedir a matrícula. É o último checklist antes de começar o curso. Ufa, é realmente uma maratona. Mas, superada toda essa jornada, o que espera o aprovado lá na EAR? Qual a recompensa? A recompensa é o ingresso no curso de formação de sargentos. São uns 2 anos de formação bem intensa, em regime de internato militar, lá em Guaratinguetá. A estrutura do curso é dividida em 3 campos. O geral, com cultura geral e militar básica, o militar, com instrução, ética, regulamentos, e o técnico especializado, que é o conteúdo da especialidade que a pessoa vai seguir. E como funciona essa escolha da especialidade? A pessoa já entra sabendo ou decide lá dentro? Ela faz uma pré-opção quando se inscreve, mas a definição mesmo acontece durante o curso. Logo no comecinho, tem um período de adaptação, orientação. Os alunos assistem palestras sobre cada especialidade disponível para o concurso deles. Aí, com base nisso e na classificação geral, que vem principalmente da nota da prova escrita, eles preenchem uma ficha de opção, colocando as preferências em ordem. A alocação final depende da nota e das vagas que tem em cada área. E durante esses 2 anos, o aluno não fica na mão financeiramente, né? Ele é considerado aluno e recebe uma bolsa auxílio todo mês. O valor que está nesse edital é de R$ 1.199. Além disso, tem alimentação, alojamento, farda, assistência médica e odontológica. É um suporte importante para poder se dedicar só à formação. E ao final dos 2 anos, qual o próximo passo? Terminou o curso com sucesso, aí o aluno é promovido a 3º sargento da aeronáutica e é distribuído para servir em alguma base, alguma organização militar da FAB pelo Brasil. A remuneração inicial como 3º sargento, juntando o soldo e os adicionais, militar, habilitação, pode chegar perto de uns R$ 4.896, pelos valores de referência atuais. É o começo de uma carreira estável, com plano de progressão definido e todos os benefícios da vida militar. Então, recapitulando rapidinho, o concurso EAEAR CFS 2026.2 está aí,
com 206 vagas para formar sargentos especialistas em muitas áreas técnicas importantes para a FAB, inscrições de 30 de junho a 28 de julho de 2025, prova escrita em 30 de novembro de 2025. O processo é longo, exigente, passa por avaliação de saúde, psicológica, física, documental, além da prova de conhecimento. É uma porta de entrada que exige bastante, mas é muito procurada por jovens que buscam uma carreira técnica sólida e a estabilidade militar. Exatamente. E essa análise toda do processo nos leva a uma reflexão final interessante, né? Pensa só na quantidade de habilidades técnicas que a EAUAR desenvolve. Manutenção de avião, comunicação, meteorologia, controle de tráfego aéreo, tanta coisa. Como será que essas competências, que nascem ali no ambiente militar, acabam influenciando ou até impulsionando setores da indústria civil? E o avanço tecnológico no Brasil fora dos quartéis? Qual é a dimensão real dessa transferência de conhecimento, de expertise do militar para o civil? Fica aí algo para a gente pensar sobre o impacto dessa formação especializada além dos muros da caserna.